E aí, concursando, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Douglas de Souza. E nessa aula nós vamos aprender sobre funções inversas, certo? Vamos seguir, depois da aula de função composta, eu comentei lá, certo? Bastante. Eu te disse que você precisa saber para compreender essa aula, que é o conceito de função injetora e bijetora, certo? E basicamente só isso. Mas lembra que a gente tem os testes, a gente tem os tipos de função, a gente já aprendeu isso. Tá tranquilo, certo? A gente vai querer calcular as funções inversas. Bom, vamos começar com uma definição, certo? Vamos fazer uma coisa desse tipo. A definição é o seguinte: seja f definida de A em B, a função inversa de f ela vai estar definida de B em A. Vou colocar isso entre aspas. Beleza. Mas isso só vai acontecer para toda função f bijetora. Deixa eu tirar isso daqui, colocar embaixo. F, ainda vou colocar de outra cor. F bijetora. Então significa dizer que você só vai fazer a inversa de função sendo bijetora. Tá aí a definição bem formal, certo? Essa vai de A para B, essa volta de B para A, faz o caminho inverso. Tá entre aspas porque essa aqui não é a escrita mais formal possível. Dá para aprofundar um pouquinho mais. Mas para o que a gente quer, por enquanto, basta. Mas o importante é que você saiba que F precisa ser bijetora. E para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Bom, o que eu posso te dizer no momento? No momento é que você entenda essa nomenclatura, sempre que aparecer isso aqui, quer dizer que a função é inversa. Anota essa definição. Nós vamos fazer um esquema. Vamos supor que f de A em B, eu tenho A sendo assim. O conjunto A tem os elementos, vou colocar de azul, x1, x2, x3. Quantos eu quiser. E o B, ele é y1, y2, y3, quantos eu quiser. Mas o importante é que ela é bijetora. E bijetora, eu sei que ela é injetora e sobrejetora. Mas se ela é sobrejetora, a imagem, nesse caso vai ser o B, note que eu estou definindo f de A em B, a imagem dela precisa ser igual ao contradomínio. E ainda por cima, para ser injetora, cada elemento deve estar correspondido a uma única imagem e diferente de todas as outras. Então, dois elementos diferentes têm que gerar imagens diferentes. Então, o que eu estou te dizendo? Basicamente, é desse tipo. Essa é a caracterização da função bijetora. Mas se eu quiser fazer a inversa, então eu vou ter agora mesma coisa, o B, f a menos 1, de B em A. Então, você faz o caminho inverso. Você tem o conjunto B, você tem o conjunto A, e aqui você tem y1, y2, y3, quantos você quiser, x1, x2, x3, quantos você quiser. Beleza? E aí, agora quem manda é esse. Quem manda é esse. Então, basicamente, a ideia da essência, certo? A essência é, o que antes era domínio e o que antes era imagem, invertem os papéis. Porém,
Perceba agora comigo por que ela tem que ser bijetora. Isso é talvez a parte mais importante da aula. Pega aí uma função que não seja... Opa, caiu o piloto, deixa eu só pegar. Pega aí uma função que não seja bijetora. Então vamos lá. Tem uma função g de A em B. Mas o conjunto A agora, ele tem os elementos, vou colocar bolinha mesmo. E o conjunto B, ele tem... Pronto, tá aí. Joia! Ó, esse manda para cá, esse manda para cá, esse manda para cá, esse manda para cá. É uma função? É. Essa função é injetora? Não. Nem muito menos sobrejetora. Então, eu já sei que ela não é bijetora. Tá joia, mas é uma função. Ok. Vamos inverter agora? Vamos supor que a gente pudesse inverter. Então, eu tenho B e aqui eu tenho A. Tentar reproduzir a mesma coisa. Então, eu tenho 4 bolinhas. E aqui eu tenho 2 assim. Eu tenho uma para cá e uma para cá. Faz o inverso agora, gente. Esse manda para cá. Então, o B manda para lá, esse pedaço. Esse manda para cá. Esse manda para cá. Ó, aqui já morreu. Opa. Esse manda para lá. Esse daqui, que é esse... Não, esse não manda para ninguém. E... É isso mesmo? Tá faltando alguma. Cadê? Essa manda para cá, essa manda para cá, essa manda para cá. E essa daqui... 3, 5, 3, 5... Pronto. Essa manda para cá, mais ou menos. Vamos supor que seja assim. O que acontece aqui agora, gente? Se eu te perguntar. Por que não dá certo? Pensa. Tá, beleza. Aqui vai sobrar um elemento. Tá joia. Não tem problema que sobrou. Tranquilo, tranquilo. Agora, se você notar, o que eu quero que você entenda é que aqui sobra elementos. E se no domínio, não importa para lá, certo? Fica bem tranquilo. Se aqui sobra elementos, aqui não é uma função. Não é função. Porque eu tenho que ter todo elemento daqui mandando uma flecha, só uma. Mas nenhum pode deixar de mandar. Então, não é função. Por esse motivo, para que não aconteça isso, é que para que eu inverta uma função, eu faça a sua inversa, primeiramente ela precisa ser bijetora. Então, toda função inversa é bijetora e toda função bijetora é inversa. Não esqueça disso, ok? Tá lá porque não é. Joia. E ela faz o caminho inverso. Vamos colocar isso no plano? Apagar a definição formal, tira seu print. Tirou. Beleza. Você mora aqui. Ó, eu te disse na aula sobre função logarítmica e sobre função inversa, perdão, na aula sobre função logarítmica e na aula sobre função exponencial, que elas são funções inversas. Vamos tentar entender o porquê? Só uma coisa meia para que a gente fique mais familiarizado. Então, vamos supor que eu tenha a função exponencial f de x igual a e na x, não, 2 elevado a x. Então, a inversa disso, pela lógica que a gente fez, seria log de x na base 2. Só para a gente compreender isso aqui. Aí a gente viu que o gráfico dessa é mais ou menos assim. E o gráfico da logarítmica, mais ou menos. O gráfico da logarítmica é mais ou menos assim. Vamos supor que a gente sabe desenhar isso. Eu sempre me confundo. Pronto, mais ou menos, gente. Tá quase igual. Aqui eu passei a minha bissetriz que divide os dois gráficos. Bom, ok. Então essa função aí está bem tranquila. Essa é a inversa dessa. Perceba agora o seguinte. O domínio dessa minha função são todos os reais. Dessa daqui. Deixa eu tracejar ela assim. Então, o domínio de f de x são todos os reais. Eu posso mandar qualquer um para lá. Mas a imagem dessa função que está tracejada são só os valores positivos. Vamos lá. Então, f de x tem domínio real, mas imagem apenas os reais positivos e não nulos. Não pode ser zero. Beleza. Vou até colocar aqui. Positivos. Agora vamos observar a f a menos 1 que eu estou chamando de log. E
E vou te provar porque é inversa. Quem que é agora, preste atenção nisso, quem que é agora o domínio e a imagem da log? O domínio não é mais qualquer x. Tá joia? Eu só posso mandar número positivo pela restrição que eu tenho para o logaritmando. Então, o domínio agora passa a ser os reais não nulos e positivos. Mas a imagem agora ele pode assumir qualquer valor de y. Então, a imagem são os reais. Então, essa função aqui, eu poderia escrever que está definida de R em R mais, não nulo. Mas essa função aqui está definida em R mais, não nulo, em R. Perceba que isso aqui não é a mesma coisa que eu fiz. A para B e depois B para A. Dos reais para os reais positivos, dos reais positivos para os reais. Então, faz o caminho inverso. Beleza, vamos fazer um exemplo? Tá bonito o quadro, não tá? Deixa eu sair aqui para você tirar um print. Tirou? Beleza. Sai bonito, não sai? Sai. Bom, vamos lá? Vou apagar essa relíquia. E vamos fazer um exemplo? Primeiro você vai me dizer se a função dá para inverter ou não. Exemplo. Você tem f de x igual a 2x. Essa função dá para inverter? Dá. Dá porque se eu pegar dois elementos diferentes, eu vou gerar duas imagens diferentes, tranquilo. Então, isso é a letra A. Letra B. F de x igual a x ao quadrado. Essa função dá para inverter? Essa sim. E essa aqui? Não. Vamos entender por quê? Qual é o f de 2? 2 ao quadrado, 4. Qual é o f de menos 2? Menos 2 ao quadrado, 4. Dois domínios diferentes, dois elementos de domínio diferente, gerando a mesma imagem. A função não é injetora. E se não é injetora, não é bijetora. E se não é bijetora, eu não posso fazer a inversa. Vamos ver isso no gráfico? Ó, qual é o gráfico de f de x? Não é isso? X ao quadrado? Eixo x, eixo y. Agora um truquezinho, gente. Se eu quiser fazer a inversa dessa função no plano cartesiano, o que é que eu faço? Troca. O que é x vira y, isso é muito importante. E o que é y vira x. Então, se eu trocar, ó, o que é y, ela está assim. Então, eu vou colocar, olha a doidice que eu vou fazer, x e y. Então, o gráfico fica mais ou menos, ó, ela está deitada no x. Então, ela fica deitada em quem? Deitada aqui. Então, o gráfico fica mais ou menos assim. Beleza? Estou invertendo a função, ó. Ok. Só que quando eu traçar aqui, só toca em um ponto. É função. Mas quando eu traçar aqui, morreu. Por isso que tem que ser bijetora. Beleza? Tá joia, maravilha. Agora um exemplo numérico. Nota que para botar no gráfico, o que eu fiz? Troquei x por y. Troquei x por y. Certo? Então, agora, o procedimento prático, eu te dou uma função, como é que você inverte ela? Troca x por y, ok? E acabou. Então, vamos lá. Vou pegar esse exemplo aqui. F de x, olha uma curiosidade, essa função aqui, eu posso fazer a inversa dela se eu restringir. Por exemplo, se eu disser que x, a imagem tem que ser maior que zero, ou menor que zero. Por partes eu consigo, mas direta eu não consigo. Vamos pegar esse exemplo e inverter. Então, a função f de x igual a 2x. Eu quero fazer a inversa dela. Método prático. Ó. Quem é o f de x, minha gente? O f de x é quando eu pego um valor aqui, fazer aqui, um x aqui, jogo lá e encontro a imagem, que é o f de x, ou o valor em y. Não é isso? Joia. Então, eu posso reescrever essa minha função como sendo y igual a 2x. Para determinar a inversa, você troca x por y. E vice-versa. Então, você vai obter dessa minha função algo do tipo
No lugar de x, coloca y. Então, x igual a 2y. Como a minha função ela é do tipo sempre f de x alguma coisa, eu vou isolar o y. Então, vai dar, posso escrever 2y igual a x, y igual a x sobre 2. Então, essa minha função aqui, ela é a função inversa que eu procurei lá. Então, método simples, troca x por y e isola o y. Agora, eu vou te demonstrar por que agora eu te demonstrei no gráfico, certo? Eu vou te demonstrar por que a função logarítmica é inversa da exponencial e vice-versa, certo? Exemplo prático, na próxima aula eu faço vários. Vamos lá. Aquilo foi o exemplo 1. Vamos lá. 2. Eu vou te dar agora a função f de x igual a elevado a x. Isso é exponencial. Eu vou te mostrar por que a inversa dela é a logarítmica. Lembra que esse a tem as restrições sobre ele, né? O a precisa ser diferente de 0, diferente de 1 e maior que 0. Beleza. Qual é o procedimento prático? Escreve a função nessa formatação, troca x por y, isola o y. Não esqueça disso. Então, eu vou ficar com y igual a elevado a x. Para determinar a inversa, f a menos 1, troca x por y. Não tem erro. Então, vai ficar como? X igual a elevado a y. Beleza? Agora, pensa comigo um pouquinho. Cheguei nisso aqui. Vou isolar o y? Pode, não tem problema, mas não é isso que eu quero. Pensa comigo. Se eu escrever agora log de x na base a, que seria para dizer a você que é a inversa, igual a f de x ou igual a y, e desenvolver isso aqui, no que chega? Eleva esse aqui igual a esse aqui. Então, vai dar a elevado a y igual a x. Qual a diferença? Nenhuma. Então, a função exponencial é a inversa da logarítmica e vice-versa. Portanto, se eu te dou agora no concurso, você não precisa fazer mais nada. Se eu te digo que f de x é igual a 2ax, quem é a inversa disso? A inversa, que você denota por f a menos 1 de x, é o log na base 2 de x. E aí, acabou. É só descer e é só descer. Tá joia? Beleza, na próxima aula a gente faz um monte de exercícios aí, certo? Exemplos, e na posterior resolve aqueles que são dos concursos. Até mais!